dia, irmãos. Paz de Cristo a todos. Hoje eu consegui fazer um vídeo, mais cedo. Acabei de orar, falei com o nosso bom Deus para me dar discernimento do que falar hoje. O que vem na minha mente hoje foi sobre a questão da zombaria, contra Deus. De Deus não se zomba. A palavra de Deus fala. E sobre a questão de liderança. Bom, vai ser um vídeo, creio que vai ser um pouco mais rápido, mas vou pegar pontos mais importantes e tentar resumi-los. Quero abrir aqui a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. E diz o seguinte, capítulo 5, do 1 ao 4, fala assim: aos presbíteros e aos jovens, portanto, apelo para os presbíteros, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. No versículo 4 que diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. O que a gente vê aqui sobre a questão de liderança é o seguinte, que tem muitos líderes hoje, seja em casa ou seja na igreja, que lideram muitas vezes a vida da boca para fora. E a gente vê isso através dos frutos. Isso não é questão de julgamento. Até porque a palavra de Deus diz que a gente deve julgar sim, mas julgar com justiça e verdade. Ou em algumas traduções da Bíblia, em reta justiça e em verdade. Se você está vendo algo que é verdade, é verdadeiro, é fato, todos podem ver também, então você tem sim que julgar na questão de exortar para que aquela pessoa melhore, entendeu? Ela melhore o caminhar, o modo dela agir com outras pessoas também. Mas quando você faz isso com uma pessoa e ela não faz isso, ela simplesmente não liga para o que você fala, ela não está sendo um líder verdadeiramente. Ela está sendo um líder da boca para fora. Como eu escrevi aqui no estudo que eu fiz hoje, acabei agora esse estudo, o verdadeiro líder não governa só com palavras. Não é só falatório que vai colocar a verdade na mente de alguém. Certo? O verdadeiro líder não governa só com palavras, mas com exemplos. Existem muitos pastores ditadores. Existem muitos pastores que são controladores. E isso não provém do fruto do Espírito Santo. Existem muitos pastores que só servem por ganância, por status e poder. Pastores esses que destroem a fé das pessoas e amaldiçoam até mesmo pessoas. Ele tem que te achegar a Cristo, não te afastar dele. Existem muitas pessoas que às vezes jogam maldição, sabia? Em cima de outras. Existem até pastores que às vezes jogam maldição em cima de pessoas da própria família. Eu não te abençoo para tal coisa. Você vai sofrer quando estiver em tal lugar. Isso é palavra de maldição. Sabendo que a palavra tem poder, como diz a palavra de Deus. Nossa boca tem poder. Nossa língua tem que ter freio. Nós temos na boca e na língua o poder de amaldiçoar e de abençoar. E quando você é um líder, um pastor, um presbítero, uma liderança dentro de uma família, e você, por algum motivo, você joga uma palavra desse tipo, não te abençoo, então você está amaldiçoando se você não abençoa. Você não pode servir dois deuses. Se você faz um ficar gostando do que você fala, você está aborrecendo aquele outro que não está gostando do que você fala. Então, se você tem poder na sua língua, se você fala que não abençoa, então você amaldiçoa. E isso é um pecado. E vindo de alguém que é um líder de uma casa, isso é extremamente algo muito forte. Você tem que tomar cuidado no que fala
e depois pedir perdão a Deus pelo que falou e pedir para que Deus quebre toda ação que veio relacionada à palavra que você lançou em cima de alguém. Isso é discernimento, irmãos. Irmãos, a Bíblia está ao nosso... O que vocês estão fazendo com a Bíblia hoje em dia? Qual a situação da minha? Sabe o que é isso? Vários anos de estudo, desde 2020. Isso aqui, ela não ficou só guardada, não. Ela ficou sendo usada. Ela tinha uma capa toda rosa. Isso significa que é muitos anos de estudo, sempre levando a Bíblia para cima e para baixo, para a igreja, para o quarto, para a sala, para a cozinha, para o quintal de casa, seja onde for. A minha palavra é relacionada a essa daqui, a palavra de Deus. Eu não falo nada se não vier da palavra. Então o que eu estou dizendo aqui é bíblico, não é Edmário que está falando, é a Bíblia que está falando. É Deus que está alertando. Como a palavra diz, não façam isso por ganância. Façam isso porque Deus quer que vocês façam, porque vocês são pessoas que vão preparar a nova geração de pregadores, a nova geração de cantores, certo? Pessoas que vocês vão ter que preparar para ter um caminhar com o Espírito Santo e para ter uma luta diária contra o nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios aqui na Terra. Influências malignas que vão ser levantadas através até de outras pessoas, até mesmo no nosso meio, com irmãos da mesma fé, porque existe o joio e o trigo. Se existe o joio e o trigo que crescem juntos no mesmo local, tem o joio e o trigo dentro da casa de Deus, como tem o joio e o trigo dentro da nossa própria casa também, no nosso meio familiar. Então temos que tomar cuidado com isso. Prestem atenção nas palavras que são reveladas para vocês. Se alguém falar que não abençoa vocês, então está amaldiçoando. Se alguém falar, vai acontecer isso com você, você vai sofrer tal coisa, é amaldiçoando. É maldição através de palavras. E a palavra tem poder. E você, por ser às vezes um pastor, um presbítero, um líder de uma casa, você tem totalmente autoridade e governo sobre o que você fala. Se você não tem autocontrole, se em algum momento de raiva e de ira você fala o que não deve, você deve rever cada vez mais as coisas que você fala. Você deve saber que a palavra de Deus diz que no momento de raiva, não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Se você se irar, pega a tua rede, tem uma palavra de Deus que diz, pega a tua rede, arma, vai deitar e vai pensar no teu Criador. Ou seja, vai se acalmar antes de você soltar palavras malditas que vão ferir aquela pessoa, o sentimento dela, a fé dela. E se algo acontecer com ela, a culpa é sua. A culpa é sua. Não adianta querer dizer, mas não, a culpa é sua. Nós, irmãos, temos que ser cristãos de não só falar a verdade para os outros, a verdade também corta para o nosso lado. Certo? Quando a gente fala que fulano tem que admitir os erros deles, nós também temos que admitir os nossos erros quando a gente fala coisas erradas, quando a gente prega coisas erradas, quando a gente se porta de modo errado. Porque como eu escrevi aqui, através do estudo bíblico, e o líder, o verdadeiro líder, ele não governa com palavras, e sim com exemplo. Então às vezes você faz tanta coisa errada dentro da sua própria casa, que às vezes tem ali um filho seu, uma filha sua, ou alguém da sua família que está ali vendo o modo que você trata a sua mulher, o modo que você trata seus filhos. Ele vê que você não está trazendo união para dentro da casa, você está mais dividindo. E muitas vezes sabe o que acontece? Aquele filho, ou aquela filha, ou aquele irmão, ou aquela irmã que está ali, preferem até mesmo não conviver com vocês. Preferem até mesmo mudar de religião. Sabia disso, que isso acontece? Pessoas, por isso que eu não dou valor a crente. Olha como é que crente é. Lá na igreja prega uma coisa, aqui dentro de casa, olha como é que ele faz, como é que ele age com as pessoas da própria família, olha como é que ele age com as filhas dele, olha como é que ele age através da mulher dele, olha como é que ele age com a mulher. E lá na igreja está pregando depois, totalmente mentiroso, porque é falso. Isso é uma pessoa falsa. Está sendo uma pessoa falsa por pregar uma coisa na igreja e na vida real está sendo outra. E nós, e nós somos a Bíblia que vai ser lida pelas pessoas do mundo, através das nossas atitudes, não é só pelo que a gente fala, não. Eu posso falar qualquer coisa, eu posso até mesmo prometer muitas coisas a Deus e não cumprir. Então Deus vai levar em conta, não é só minha palavra, é minha atitude. Se eu prometo, eu tenho que cumprir.
porque isso dá autoridade à minha palavra, dá autoridade ao meu caráter, dá autoridade à minha personalidade e traz governo em cima daquilo tudo que eu falar e eu agir, porque eu governo, eu tenho controle e eu tenho base em quem me manda ter essas coisas, que é Jesus, certo? Então tomemos cuidado sobre essa questão da gente fazer esse tipo de coisa, porque existem espíritos que nos traz soberba, resistência à correção e distorção da verdade e orgulho. Existem muitos irmãos, líderes de congregação, pastores, pastoras que já fizeram divisão em família. Sabe por quê? Porque o orgulho tomou conta do... Entendeu? Tomou conta do coração, tomou conta da mente. Distorção da verdade. Quando você prega aquela verdade para outras pessoas. E quando aquela verdade te confronta, vem na sua frente até você, você tenta distorcer ela para você não admitir que você esteve errado, que você errou e que você precisa se consertar e pedir perdão a Deus pelo erro falado e pela forma errada que você agiu. A não ser que o seu ego seja maior do que a palavra de Deus. E resistência à correção se encaixa nisso. A resistência à correção se encaixa quando você sempre está falando a verdade para as pessoas, mas quando você age de má fé, age de forma errada e a pessoa mostra, fulano, tu errou também, porque tu falou tanto de fulano sobre isso e agora é você que está fazendo isso. E se ela não tiver a boa vontade, né, e o olhar aberto, a mente aberta para ver que errou e precisa pedir perdão, não que seja para a pessoa, mas para Deus. Deus, eu errei em tal coisa, me perdoa. Se não fizer isso, o ego dela já está inflado demais. O status dela de liderança conta mais do que a verdade imposta a ela, na qual ela deve quebrar toda a enganação dela mesma, o egocentrismo, certo? E a falta de admitir que está errado, para dar lugar simplesmente ao ego inflado cada vez mais, por ser visto por outras pessoas como o líder, às vezes como a pastora ou o pastor. Mas, como eu falei em vídeos às vezes através do WhatsApp, que sempre vai acontecer da verdade chegar à nossa cara. Mas como é que a gente vai agir? Vai pedir perdão e se consertar? Ou vai ficar calado? Porque é fácil falar, mas quando a verdade vem até nós, aí a história muda. Todos nós erramos, irmão. Todos nós podemos pecar a qualquer momento. Por isso que até a gente tem que pedir perdão o tempo todo. Porque o perdão ele nos liberta da nossa própria enganação e do nosso próprio egocentrismo, do nosso orgulho. Aqui mesmo em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, eu vou ler aqui, abaixo do capítulo 5, onde fala sobre jovens. Vou ler o capítulo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Existe muito pastor e muito líder orgulhoso, egoísta, distorce a verdade a seu bel prazer porque convém a ele, já que ele tem status e tem que ser visto como uma pessoa que lidera. Mas às vezes a casa está toda bagunçada, toda quebrada, tudo está dividido ao invés de estar unido. E por culpa dele mesmo, o que falta é ele enxergar isso, se arrepender disso e conceder uma caminhada de humildade a ele mesmo e não às outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas que saem da nossa casa, estão caminhando em humildade com Deus e às vezes outras que estão lá continuam sendo orgulhosos. E como aqui fala sobre Deus se opõe aos orgulhosos, eu tinha marcado outra passagem para ler. Provérbios 3:34, que diz o seguinte, Provérbios 3, capítulo 30, versículo 33 ao 34, que diz o seguinte: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Referência ao 1 Pedro 5, do 1 ao 4, na qual eu leio o 5 sobre Deus se opõe aos orgulhosos.
Deus zomba dos zombadores. E agora eu falo sobre zombar de Deus. Zombar de Deus não é algo só de você rir da cara de Deus. É de você fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e achar que está certo. E mesmo assim, está sendo mostrado que é errado e você não dá pé para trás, não quer voltar atrás e quer continuar fazendo. Vou dar um exemplo de um amigo meu, não vou citar o nome dele, que há anos ele estava com um problema na justiça. Fazia 3 anos, certo? Levantaram um falso contra ele, fazia 3 anos que ele estava lutando contra esse problema. Levantei muita oração, levantei muito clamor a favor da libertação dele, para que ele não fosse para prisão, para cadeia. E aparentava que ele estava buscando a Deus. Por quê? Porque ele ceiava da igreja. Ele ia todos os dias que tinha culto. Ele ia até mesmo em jejum para os cultos. Aparentava que estava agradando a Deus. Infelizmente, depois de 3 anos, saiu a sentença e ele foi preso. E continuei orando por ele. Deu que Deus usou uma senhorinha do coque, aquelas senhorinhas que é muito bem achegada a Deus, ouve mais o Espírito Santo do que nós, que muitas vezes o corre-corre do dia a dia até nos atrasa, na qual ela falou que Deus tinha mandado um recado para mim, que ele mandou me dizer que eu tirasse a minha mão de cima da onde Deus botou a mão dele. E na hora eu não entendi, eu perguntei o que significava. E ela falou, você está orando por um amigo seu que foi para a cadeia. Deus está te dizendo que foi Deus que levou ele para lá, porque ele estava brincando e zombando com Deus. Então não entendi qual foi essa zombaria. Mas eu parei de orar, só entreguei a vida dele nas mãos de Deus. E depois de 3 dias, a verdade apareceu. A irmã dele me mostrou conversas no WhatsApp dele, o celular está com ela, na qual ela mandou fotos, áudios e escritas, na qual o que ele estava fazendo? Obra de feitiçaria. Pagando uma feiticeira, simplesmente para fazer uma amarração para outra garota que ele estava gostando. Isso é zombar de Deus. Isso é não ter fé nenhuma em Deus. Isso é não acreditar em nenhum momento sobre as pessoas que Deus levantou para falar com ele, porque Deus falou muito com ele, me usou a irmã dele, usou a senhorinha que eu falei do coque, usou pastores e pastoras de igrejas locais e de pessoas de fora para falar com ele, e ele nunca deu ouvidos, ele nunca deu crédito, ele nunca acreditou. E ele zombou uma vez do Espírito Santo. Quando a irmã dele foi batizada com o Espírito Santo, ele zombou, e eu fui usado dentro da cozinha da casa dele para falar com ele, e mesmo assim ele falou foi mal de mim. Então o que aconteceu? Deus simplesmente pegou ele e levou para esse local. Deus vai ter um tratar com ele agora. O que foi pego? Ele zombou de Deus. Como é que ele estava indo para a casa de Deus, falava para Deus que queria um milagre, ia em jejum, ceiava, e por trás, nas escondidas, trabalhando em obra de feitiçaria. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. A palavra diz que Deus zomba dos zombadores, que Deus se opõe e resiste aos orgulhosos. Tomem cuidado com o que vocês falam para outras pessoas. Tomem cuidado com o que vocês liberam da boca de vocês. Tomem cuidado com o que está guardado no coração de vocês. Tomem cuidado dentro da casa de vocês, se vocês estão unindo pessoas para Cristo ou se vocês estão simplesmente dividindo pessoas de Cristo. Porque é por isso que muitos jovens vão para o mundo. É por isso que muitos jovens não querem saber do cristianismo, não querem saber de crente, não querem saber de cristão. Procuram até mesmo outro tipo de religiões que não convém, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque lá eles veem mais amor, lá eles veem mais união. Jesus não é só amor, Jesus também é justiça. Deus não é só amor, Deus é justiça e verdade. Mas a palavra de Deus diz que o maior dom de todos é o amor. Se nós não tivermos todos os outros dons e não tiver amor, de nada vale tudo o que a gente faz. Abra os olhos, tenha um discernimento e tome cuidado, porque Jesus está às portas. E cada erro desse, vamos dar conta para Deus no dia do juízo final. Vamos ter que dar conta até mesmo de pessoas que saíram do Evangelho, da presença de Deus, para ir para o mundo e para outras coisas que não tem nada a ver com Deus, por culpa sua, desleixo seu, e por não ter governo, autoridade e sabedoria.
Porque Salomão pediu acima de tudo sabedoria. É o que devemos pedir todos os dias, assim como eu peço todas as horas que eu oro em todos os momentos. Sabedoria, porque se você tiver a sabedoria de Deus, você vai saber lidar com as coisas da vida, com os problemas, com as situações e vai parar mais para analisar a sua vida. Assim, fazendo aquela palavra que Deus fala nas Escrituras, que olhe primeiramente a viga do seu olho antes de olhar o argueiro do olho do seu irmão. Pegue essa palavra, compartilhe esse vídeo e preste atenção, porque com Deus não se zomba. E líder de verdade, Jesus, quando voltar na sua glória, ele vai ser o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor. Mas a autoridade que nós temos que ter sabedoria de usar, porque senão a gente quebra a nossa autoridade, quebra o nosso governo, quebra a nossa palavra de honra, e assim a gente se torna um escarnecedor, em vez de ser um salvador. Fiquem na paz e até depois. Amém?